Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. É uma alegria ter vocês aqui, mas principalmente, gente, é uma alegria porque o diálogo de hoje promete transformar a nossa visão sobre o ambiente escolar. A gente vai tocar num assunto que eu acho que ele é central para qualquer instituição de ensino que deseja não só sobreviver, mas prosperar, né? No mercado, mas também no ambiente educacional. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão comercial. Muitas vezes a gente talvez pense que educação e vendas caminham em estradas separadas, mas eu estou com um convidado aqui que ele vai falar um pouquinho como esses caminhos não só podem estar juntos, mas como pode ser sustentável aí essa relação. Eu recebo hoje o Tiago Damasco, ele é gerente comercial da Raiz Educação, mentor e também especialista em criar culturas de alta performance. E eu já combinei com ele que a gente começa começando e eu vou mandar aqui a primeira pergunta. Tiago, para começarmos, né, e para a gente conhecer um pouquinho quem é que está atrás do profissional, eu queria fazer um comentário aqui. A sua trajetória soma mais de uma década na área comercial, mas nos últimos anos me parece que você mergulhou profundamente na educação básica. E a gente sabe, né, que vender um produto é um pouquinho diferente de vender uma proposta de futuro, né? Porque acho que quando a gente procura uma escola para uma criança, a gente está fazendo uma aposta no futuro. O que te atraiu para esse universo educacional e como que você equilibra o olhar analítico dos números com a sensibilidade necessária para lidar com as famílias e os sonhos? Tiago Damasco, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Muito obrigado, Maíra, pelo convite, pelas trocas que a gente já teve aqui antes dessa nossa conversa. Um prazer estar falando aqui com Conversa de Classe, com você, com todo o teu público. De fato, a minha vinda, né, para a educação está muito relacionada até a minha família. O meu pai vendedor, né? Meu pai vendedor de calçados, depois passou por bancos. Minha mãe professora, hoje já aposentada, mas na época de primeira a quarta, então hoje ali dos anos iniciais do ensino fundamental, e eu sempre gosto de trazer essa referência familiar para a minha vinda para a educação, né? Para a área comercial de grupos de educação. Então, tem um pouquinho ali do meu pai e da minha mãe. E eu sempre percebi, né, como você falou, há mais de 10 anos aí dentro de áreas comerciais, que existia uma lacuna muito importante quando a gente fala não só de área comercial, mas a gente fala de gestão, né? Principalmente ali em escolas de pequeno e médio porte. Quando a gente olha para os grandes grupos, hoje, como você falou, estou na Raiz, isso já é muito mais maduro, né? Mas, na época, eu percebia que tudo que eu estava vendo ali no varejo, nas empresas que eu passei, elas poderiam ser aplicadas à educação. E como você falou, tem esse lado de olhar para os números, mas tem o lado de olhar para os sonhos também. Então, quando a gente olha para uma gestão comercial dentro de um grupo de educação ou dentro de uma escola, a gente olha para um sonho de uma família, né? Então, a gente não está vendendo uma matrícula, né? Quando a gente fala de captação de novos alunos. A gente está vendendo um sonho para aquela família de 10, 15 anos. Então, é muito importante que a gente, como vendedor, né, que ainda tem um pouco de restrição com essa palavra, vendas, né, dentro de escola, quando a gente percebe essa diferença, isso muda o jogo, né? Então, é esse olhar de um olhar humano para dentro do resultado e dentro dessa possibilidade que eu vi aí há 5 anos que eu estou em educação, que eu vi de trazer de outras áreas essa experiência em ciclo de vida, ciclo de venda, em decisão emocional versus racional, e principalmente do impacto real aí na vida da família. Então, foi isso que me trouxe aqui, e é muito prazeroso, sou pai também, então meu filho também está no ensino fundamental, ali nos anos iniciais,
Então, eu consigo olhar para os dois lados. A visão do responsável, que quer cada vez mais uma experiência escolar, né? A gente fala muito de experiência escolar. Uma experiência escolar cada vez melhor, mas, ao mesmo lado, do quanto isso é sustentável para o crescimento do negócio. A gente não pode esquecer que também é um negócio. E, Thiago, é interessante, né, que você traz de forma muito leve essa ideia de cultura de alta performance e você liga isso com inteligência comercial. Eu queria até te provocar um pouquinho, porque tem um tabu nas escolas sobre isso, né? O termo vendas parece que ele não pode conviver com o termo pedagógico. Eu queria saber como que você desmistifica isso na prática e de que forma a escola pode adotar uma postura mais estratégica, que é focada em resultados, né? A gente sabe que também ser focado em resultados não é de todo ruim, mas como que a gente não perde aí essa essência acolhedora e humana que existe na educação? É fundamental, né? E aí, dentro disso, eu trago a primeira reunião que eu tive quando eu vim para a educação. Um diretor de escola virou para mim e perguntou: você sabe que vender escola é muito diferente de vender seguro, que é o mercado que eu vim, né? De seguradoras. E eu sei, pode ficar tranquilo. Qual que é a virada de chave, né, Maíra, disso? Acho que primeiro a gente precisa pensar que quem ignora a gestão comercial acaba sofrendo financeiramente. E aí, isso reverbera, obviamente, no pedagógico, né? Então, está tudo muito ligado. A evolução do pedagógico está muito ligada a uma boa gestão, seja ela comercial, financeira e tudo mais. E tem, para mim, um ponto que é fundamental, né? Quando a gente fala, e quando eu falo com diretores de escola, você não quer cada vez mais levar para mais pessoas a sua proposta pedagógica? Isso é vendas, né? Isso é o que a gente faz quando a gente capta um novo aluno, quando a gente retém um aluno que já está com a gente. Então, quando a gente muda esse lado do vender não é insistir, não é empurrar alguma coisa na família, mas sim ajudar alguém a tomar uma decisão que vai ser de 10, 15 anos, você está sendo vendedor, né? A gente ainda tem muito aquela mítica de que vendas é esforço e persistência, mas, na verdade, é muito mais do que isso. É você entender com quem você está falando, é você entender a dor, de fato, daquela família, onde você pode ajudá-la a tomar uma decisão que é importante para a pessoa mais importante da família, que é a criança, né? Que lindo isso, né, Tiago? Olhar dessa perspectiva, que de fato parece que faz as duas coisas caminharem mais próximas, né? Tem um ponto na sua biografia que me chama a atenção. Você fala da sua paixão por desenvolver pessoas e ajudar os profissionais a serem mais estratégicos e mais conectados com os propósitos, né? E a gente sabe que, se a gente olha para o setor educacional, ele precisa de um tipo muito específico de vendedor, que é alguém que entende de gente, mas é também alguém que entende de metas. Eu queria te perguntar, quais são as competências inegociáveis que você busca quando você está formando um time hoje? E o que diferencia um atendente de matrículas comum de um consultor estratégico em educação? Perfeito. Quando a gente fala de competências inegociáveis, a gente fala também de cultura comercial, né? Acho que é muito importante. Então, clareza de metas, um processo bem estruturado, um atendimento consultivo, o foco em relacionamento, né? Não em fechar a qualquer custo, porque isso gera as indicações, né? Famílias indicando famílias, mas, principalmente, né? Eu considero um tripé, que é ser estratégico, ser analítico e ser, principalmente, muito humano, né? E dentro disso, eu considero que o melhor e o maior vendedor dentro de uma escola é o diretor da escola. Não é o consultor comercial, não é o agente de matrícula, não é o líder de matrícula, é o próprio diretor, né? Então, pegando um pouquinho desse gancho, do que eu acredito, né, desse tripé estratégico, analítico, humano, levando para o diretor, mas também para o consultor ali, né, dentro da sua pergunta, das competências inegociáveis, escutativa real é você, de fato, entender a dor. Se eu estou falando para duas pessoas da mesma forma, eu estou falando com uma errada, porque os interesses e as dores são diferentes.
capacidade dessa leitura de contexto familiar. A gente hoje lida com contextos familiares completamente diversos, e é muito importante que a gente entenda e tenha essa capacidade desse tipo de leitura. E aí, sendo um pouquinho mais específico, dentro da área de vendas, dentro da área comercial, né, é você ser muito organizado, e aí eu estou falando de agenda, eu cobro muito do meu time, assim, sem agenda, a gente não tem gestão, sem gestão, a gente não chega nos resultados. Então, organização do teu funil de vendas, né, do teu funil de matrículas, a velocidade no primeiro contato, acho que isso é fundamental, ter sim esse senso de urgência comercial é fundamental, a gente não pode deixar a família esperando muito tempo para um retorno ou para uma dúvida. Falo muito de persistência inteligente, né? O que é persistência inteligente? É uma outra frase que eu uso bastante, é ser interessante e não ser interesseiro. Muita gente confunde aí a área comercial com aquela pessoa que só quer vender, 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 não. A gente, de fato, precisa ser interessante. Quais são as novidades pedagógicas que a gente tem, compartilhar isso com as famílias. E essa capacidade analítica que eu falei, né? Entender quais são os seus números, os vendedores, e aí os vendedores, mas eu digo para toda a cadeia, né? Eles precisam entender os números. Quais são as suas taxas de conversão, quantas visitas eu preciso, por exemplo, para fazer uma matrícula, enfim. Acho que é isso que diferencia aí o comum de um consultor estratégico ou de um diretor que também está super comprometido com o alcance do resultado. Ó, dicas preciosas, hein, gente? Um olhar aqui de quem entende, né, do que está falando. Tiago, eu queria fechar com uma reflexão, voltando um pouquinho no tópico da sustentabilidade, né? Tem escola que às vezes pesa a mão e ela foca lá de forma excessiva só na captação de novos alunos. E eu já vi, né, na sua biografia que você atua mais com o foco no crescimento sustentável e na retenção de quem está lá. E para mim, isso me traz duas perguntas, né? Primeiro, a inteligência comercial, ela também serve para quem já está dentro da escola, e como que as instituições elas podem usar os dados, a estratégia comercial, não só para reencantar as famílias, mas para evitar mesmo aquela saída, em vez de ficar só buscando, sabe, repor quem está indo embora da escola. A escola que entende isso, de novo, muda o jogo, né? Porque existem pesquisas de que o custo de aquisição de um novo aluno é 7 vezes maior do que o custo de retenção. Só com esse indicador, você já mostra o quão é importante você ter uma alta taxa de renovação dentro da sua escola, né? E aí, exemplos práticos de como que isso pode ser feito, né? Mapeamento de alunos com atrasos financeiros, por exemplo, recorrentes, podem indicar um ponto de evasão, aquelas famílias que não participam mais tanto dos eventos ou das pesquisas, por exemplo, né? Então, uma belíssima fonte de dados é a pesquisa de satisfação, que deve ser feita aí pelo menos, ao menos, 2 vezes ao ano com as famílias, e é óbvio que, assim, estar muito próximo dessas famílias, né? Entender, de fato, ali, eu sempre falo das dores, mas ser muito parceiro da família, que é a maior fonte de informação para a melhoria dos seus processos. Quando a gente olha somente para a concorrência, por exemplo, e não olha o que as nossas famílias estão falando para nós, a gente está perdendo uma baita oportunidade aí de reversão de cancelamentos, né? Então, acho que ouvir, entender, tomar ações, porque não adianta também eu só ouvir e não tomar as ações. Nem todas vão fazer sentido, mas é muito importante que a gente mantenha esse diálogo super aberto aí com as famílias. Perfeito. Tiago, eu quero agradecer a sua generosidade, a sua presença, né, por falar de forma tão objetiva, mas ao mesmo tempo leve, de um assunto que não é tão comum, né, e de um assunto que acho que precisa desse jogo de cintura aí que você tem. E quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Quero sim, primeiro te agradecer a todo mundo que está assistindo ou ouvindo. A educação ela precisa parar de ter medo da palavra vendas, né? Ela não pode ter medo da palavra gestão. Gestão é o que faz com que a gente continue crescendo, que a gente continue levando para mais e mais famílias, para mais e mais alunos, a nossa proposta pedagógica, porque somos um negócio diferente, mas somos um negócio.
Então, um abraço para todos, obrigado de novo pelo convite e bora matricular. Bora matricular. Obrigada, Tiago. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.